Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí a mais um momento onde nós vamos meditar na Palavra de Deus, continuar o nosso estudo no livro de Gênesis, né? Um estudo panorâmico que a gente tem feito no livro de Gênesis. Nós vamos hoje, nosso objetivo é passar pelos capítulos 32 e 33, continuando aí a história de Jacó. Espero que vocês estejam gostando, né? Que isso possa estar servindo aí para a gente conhecer um pouco da história, mas principalmente entender como Deus trabalha na história, como Deus se envolve na vida dos seus escolhidos, conduz a vida deles, mesmo diante de tanta inconstância, de tantos erros, né? Deus está sempre conosco, nos dirigindo, nos corrigindo, e é o que Ele tem feito aqui, né? Com o povo de Israel, que tem a sua origem no chamado ali de Abraão, mas que agora entra realmente na descendência de Jacó, pai dos 12 patriarcas, né? Então entrando aí na história de Israel, mostrando isso, mostrando que Deus, indiferente do que a gente faça, quando Ele nos escolhe, Ele está conosco, Ele nos dirige, Ele nos corrige. Vimos isso, né? O quanto Ele corrigiu a vida de Jacó nesse período que ele passou lá com Labão. Deus está preocupado, ele se envolve conosco nessa direção de nos transformar, de nos fazer cada vez mais parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, tudo que acontece, tudo que a gente tem acompanhado aqui, mostra essa transformação que Deus vai produzindo, pegando os nossos erros, trabalhando eles, fazendo com que eles possam, né, fazendo com que eles tragam ensinamentos para a gente, para que a gente possa se transformar e cada vez mais parecer com o nosso Senhor Jesus, e mostrando que a gente sem Deus, sem consultá-lo, sem se relacionar com Ele, estamos perdidos. Nos mostra aqui na história de cada homem que a gente já estudou até aqui, que se não tiver a orientação de Deus, gente, é impossível, é impossível. Nós só vamos fazer besteira, nós só vamos fazer algo que não é conforme a justiça de Deus. Então, nesse estudo de Gênesis eu tenho visto muito isso, né? A inconstância dos escolhidos, mas a graça, a misericórdia, o amor de Deus em, primeiro, perdoá-los, né? Porque se fosse um Deus que não tivesse misericórdia, não perdoaria muitas coisas. Pelo contrário, ele pega aqueles erros, trabalha o coração daqueles homens, trabalha o coração dos seus escolhidos, para que eles possam amadurecer, para que eles possam crescer, para que eles possam confiar, para que a fé deles seja trabalhada, para que eles tenham certeza que existe só um Deus, o único Deus, que sustenta todas as coisas, que criou todas as coisas, que dirige o seu povo, protege, dá sustentação para ele. Então, é muito nessa direção, né? Espero que a gente possa estar crescendo nessa mensagem, crescendo nessa verdade e continuar aprendendo com outros exemplos aqui o que a gente pode fazer. Mas antes de começar então, no capítulo 32, eu vou orar para que nós possamos então ter a orientação de Deus nesse momento mais uma vez e poder absorver tudo aquilo que Ele nos tem a ensinar. Papai, muito obrigado por mais um sábado podermos estar diante da Tua presença, diante da Tua palavra. Presença que ela é constante no meio de nós, mas muitas vezes nós não temos discernimento. Então nós pedimos agora que o Senhor nos dê discernimento para perceber a Tua presença, perceber a Tua mão agindo sobre nós, os Teus ensinamentos sendo clareados em nosso coração, em nossa mente, que a gente possa entender isso. Que o Seu Espírito nos traga luz, nos traga verdade, nos traga santidade, produza em nosso coração as mudanças necessárias para que nós possamos crescer cada vez mais na graça do nosso Senhor Jesus. Nós pedimos nesse momento, então, na verdade nos colocamos nesse momento em submissão plena ao Senhor, pedindo então que o Seu Espírito tenha liberdade, que Ele age em nossos corações para isso, que nós possamos olhar para a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo, até aqui, nas verdades ditas do Antigo Testamento, para que a gente possa se conformar com Ele e possamos ser cada vez mais engrandecidos. Por favor, nos dirija, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, gente, começando do capítulo 32, nós vamos começar do verso 1 a 2, ok?
Então, Gênesis 32, do verso 1 a 2. Só um detalhe, a minha Bíblia aqui, ela começa essa passagem que vai até o capítulo 20, até o versículo 21, com o título, né? Jacó prepara-se para o encontro de Esaú. Esse título não é bíblico, né? Mas nas nossas Bíblias hoje, para a gente facilitar o entendimento, eles colocam, então, esse subtítulo. Então, Gênesis 32, 1. Jacó também seguiu o seu caminho, e anjos de Deus vieram ao encontro dele. Quando Jacó os avistou, disse: Este é o exército de Deus. Por isso deu àquele lugar o nome de Maanaim. Então, lembrando no capítulo 31, Labão persegue Jacó quando ele sai lá da terra de Labão para voltar para a terra prometida. Eles se encontram, né? Quando eles se encontram, Labão tem num primeiro momento a aparição de Deus, já dizendo para ele: não mexe, esse é meu escolhido, mais ou menos nessa direção, né? Labão fala inclusive isso para Jacó, mostrando a mão de Deus já naquela primeira situação de conflito. É interessante a gente pensar aqui, nesse momento da história, ele está no meio de dois conflitos, né, no coração dele. Ele acaba de sair de um conflito com Labão e agora está indo para o segundo conflito, que é com Esaú. Ele tinha que restaurar, depois de 20 anos, o relacionamento com Esaú, uma vez que ele tinha feito o que fez com Esaú, né, enganando ele, tomando o direito de primogenitura dele, a ponto de, quando ele sai para ir para a casa de Labão, Esaú desejava matá-lo, desejava que após a morte de Isaac pudesse então fazer justiça, e Rebeca, né, mãe deles, já para evitar isso, tem essa ideia de mandar ele para Labão. Então ele sai nesse estágio de conflito e agora está voltando, ele ia ter que se reconciliar com essa situação. Então esse é o cenário, ele sai de um conflito e já está entrando em outro também, né? Mas é interessante que depois disso, então, ele se reconcilia com Labão, eles fazem um acordo, fazem um trato, Labão deixa ele ir, até no final do capítulo 31, Labão o abençoa suas filhas e permite então que ele parta, e também Labão volta para sua terra. E aí a gente começa no 32 dizendo isso. Então ele também, depois disso, seguiu o seu caminho. Agora o mais legal, gente, olha que ele fala no versículo 1: E anjos de Deus vieram ao seu encontro. Isso mostra, eu não tenho como não pensar, além dessa passagem, que Deus está mostrando para ele: estou contigo. Olha o exército que eu estou colocando para te proteger. Enxergue, veja. Da mesma forma, olha que coisa bacana. Quando ele estava saindo da terra prometida para ir para a terra de Labão, quando ele está lá em Betel, ele tem um sonho onde ele vê anjos subindo e descendo, e tem aquela conversa, aquela mensagem de Deus, né, para ele, dizendo da proteção. Então Deus mostra anjos para ele e fala, né, para ele, reforça a aliança que ele tinha feito já com Abraão, com Isaac e Jacó, dizendo: Jacó, para você também é, então fique tranquilo. Mas no sentido seguinte: a promessa está em você, então tenha fé, tenha confiança que eu te protegerei. Porque eu sou Deus, eu não sou homem para mentir. O que eu prometo, a minha aliança feita com você é irrevogável, vai acontecer. Então nesse sentido, e aí até ele vê os anjos nessa possibilidade que Deus dá para ele, creia nisso. Tá vendo isso aqui, ó? Tá vendo esses anjos que sobem e descem na terra, que estão ao meu comando, que trabalham para mim aqui? Eles estão contigo. E agora ele vê de novo os anjos, agora no caminho de volta. Penso que Deus está até falando para ele: lembra? Eu não te falei lá? Você está voltando, tem a mesma fé, tem a mesma fé. O momento que está vindo, que seria o encontro com Esaú, pode te trazer preocupação, mas anjos estão te servindo, estão te protegendo. Enxergo muito essa passagem nesta direção, né? Deus mostrando isso para ele. Jacó, então, reconhece isso e ele fala um termo muito interessante no versículo 2: Este é o exército de Deus. Gente, imagina você ir para uma guerra, sabendo que Deus está disponibilizando um exército para guerrear com você.
E o exército de Deus, um exército de anjos, que são muito mais poderosos do que qualquer exército desse mundo, né? Eliseu teve uma passagem dessa, né? Lá no Antigo Testamento também, e diante de uma situação de tamanha desvantagem de exército, né? Eliseu está calmo, e aí o servo dele pergunta, né? Fala sobre isso, olha o tamanho do exército, desesperado. Aí Eliseu ora para Deus e fala, Senhor, deixa esse meu servo aqui ver a quantidade do nosso exército, do teu exército, lutando por nós. E era essa a calma dele, porque ele sabia que aquele exército humano, adversário que estava na frente dele, não era páreo para o exército que estava com eles, que é o exército de Deus. E aqui, Isaac tem essa mensagem, vê isso, percebe isso, né? Então ele poderia aqui, e acho que era o intuito de Deus aqui, fortalecer a fé dele. Vai tranquilo, que tem um exército contigo. Vai tranquilo, porque mesmo que não tivesse um exército, eu estou contigo. E se Deus está conosco, gente, pode ter o exército que seja contrário, né? Até exércitos celestiais caídos. Se Deus está conosco, não tem derrota, é vitória. Vitória no sentido da gente ter fé, né? Algumas vezes a gente vai ter derrotas nessa vida linkadas ao plano de Deus, né? Eu até vejo assim, às vezes as pessoas falam, o crente só tem vitória. Ele tem derrota não porque Deus não possa vencer, não é isso. É que às vezes uma derrota a esse mundo é uma vitória celestial. Se a gente olhar, por exemplo, lá no primeiro século, onde cristãos eram mortos, né, de forma bárbara, a gente vai falar, como é que foi permitido aquilo? Aquelas mortes eram vitórias celestiais. Cada morte de alguma pessoa que morria em nome de Jesus Cristo trazia um abalo cósmico, um abalo celestial, uma vitória celestial acachapante, porque era uma vitória sobre a morte. Aquela pessoa não temia mais a morte, porque ela sabia de quem ela era filho, ela sabia para onde ela ia, então ela não temia a morte. Pelo contrário, muitos deles iam para essas situações serem queimados, serem mortos, né, serem espancados, açoitados, orando, louvando, felizes, porque sabiam e já tinham essa percepção clara que elas não eram deste reino, era do reino de Jesus Cristo. E é mais ou menos o que a gente precisa, né, ter em mente, né? A gente tem que trabalhar a nossa mente, a gente tem que trabalhar o nosso coração nessa direção, que às vezes derrotas virão, mas não porque Deus não tem poder para vencer ou não venceria, mas sim porque tem um propósito muito maior e que celestialmente é algo muito, né? Outro caso bem legal que me veio à cabeça aqui agora, o caso de Jó também. Quem olha Jó na primeira instância fala, não é possível, como é que o cara pode perder tudo, perder filho, perder riqueza, perder tudo, perder saúde, perder tudo. Quem olhava falava, esse cara é um desgramado, esse cara é um desgraçado, não tem graça nenhuma, pelo contrário, o cara tá participando de uma das maiores batalhas celestiais. Batalha não, porque ali não era Deus guerreando com Satanás, era Deus falando, Satanás, tenta, vai lá, mexe, pode mexer, você vai ver. Aquele que eu escolhi, eu capacito, pode mexer, que não vai ter jeito. Não era sobre Jó, era sobre Deus ter certeza e já ter determinado lá na eternidade que Jó era um filho, que Jó era alguém que iria segui-lo, iria confiar nele, né? Então, é isso, né? Às vezes as derrotas podem parecer que são derrotas, mas a nível celestial são vitórias. Então pode ser que aconteça isso. Mas voltando ao primórdio aqui, quando Deus está conosco, é só vitória, mesmo que seja uma vitória a nível celestial. Então acho que Deus quer passar essa mensagem para ele ter um exército à tua disposição. Olha os anjos saindo aí. Fica tranquilo que eu vou te proteger. E aí a gente entra então agora, lendo do versículo 3 ao versículo 5. Então Jacó enviou mensageiros diante de si a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom, e lhes ordenou, assim falarei a meu senhor Esaú, teu servo, falarei ao teu senhor Esaú, teu servo Jacó manda dizer isto, como peregrino morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas,
e mando comunicá-lo ao meu senhor, para que logrem mercê à sua presença. Gente, eu peço perdão para vocês, eu fiz algo aqui meio maluco. Eu tenho duas Bíblias aqui, né, de apoio. Uma Bíblia é NVI, a outra Bíblia é ARA. Eu tô lendo, eu sempre leio e faço as nossas aulas aqui na NVI. Eu não sei porque eu li a ARA agora, a Almeida Revista e Atualizada, me desculpe. Mas é um sentido parecido, né? Só as interpretações, não é interpretações, as traduções têm um pouquinho de diferença, né? Mas eu vou voltar aqui para Almeida. Então nós percebemos aqui, na verdade, a partir então de agora, ele voltar os seus olhos para essa situação com Esaú. E a primeira coisa que ele pensa é o seguinte: vou mandar alguém para avisá-lo, né? Vou contar tudo o que aconteceu, onde estive, com quem estive, como eu estou agora, com o que eu tenho, bois, servos, servas, né? E vou pedir para que ele tenha paz comigo, né? Para que ele possa recebê-lo, né, de forma tranquila. Então ele está ali, na verdade, preparando, né, o terreno. Penso aqui até que é para sentir um pouco, vamos ver como é que está Esaú ali. Então ele começa a estrategiar esse encontro, a estrategiar então o seu retorno. Agora do versículo 6 ao versículo 9... Quando os mensageiros voltaram a Jacó, disseram-lhe: fomos até o seu irmão Esaú, e ele está vindo ao seu encontro com 400 homens. Jacó encheu-se de medo e foi tomado de angústia. Então dividiu em 2 grupos todos os que estavam com ele, bem como as ovelhas, as cabras e os bois e os camelos. Pois assim pensou: se Esaú vier e atacar um dos grupos, o outro poderá escapar. Então, a receptividade no olhar dele não foi positiva, porque os mensageiros vão e voltam. O cara, nós fomos, só que é o seguinte: ele tá vindo aí, tá vindo com 400 homens. Imagina a cabeça de Jacó. O cara tá vindo pra guerra, o cara quer guerrear. E aí entra numa condição interessante. A gente vê aqui no versículo 7, ele temeu, ele teve medo. Eu até falei no começo da aula aqui, isso mostra às vezes a nossa inconstância, né? Ele recentemente viu um exército de anjos, ele tem visto durante esses 20 anos o que Deus fez por ele. Labão, que era um gentil, um não crente, foi abençoado pela vida dele, porque Deus abençoava a vida dele. Deus tinha acabado de aparecer para Labão dias atrás aqui e falar: cara, não mexe com ele, não deixa ele, não promete nada para ele. Deus interviu no primeiro conflito que ele teve, que era o conflito de Labão. Aí ele aparece aqui, Deus faz aparecer para ele anjos, mostrando um exército que está à tua disposição. E mesmo assim ele teme. Nós, né? Não diferente, fazemos o mesmo, né? Sabemos quem é o nosso Pai, sabemos a que nível de proteção nós temos, sabemos o poder que hoje nos é dado por meio do Espírito Santo que nos habita, e quando a gente dá liberdade ao Espírito, ele age. Mas mesmo assim, diante das dificuldades, das guerras, das batalhas, dos Esaús e dos seus 400 homens diante de nós, nós tememos, ao invés de confiar, de ter fé. E de que Deus não permite que nenhum cabelinho, qualquer que seja, da nossa cabeça caia sem a permissão dele. Essa mensagem aqui veio como uma paulada no meu coração e espero que venha como uma paulada no coração de vocês. Homens de pequena fé, dá para ler e se lembrar, eu tô falando de mim, tá, gente? Homem de pequena fé, quantas dificuldades, quantas batalhas diárias eu tenho e esqueço do exército de anjo que está à minha disposição. O poder do Espírito Santo, um poder que tem capacidade de ressuscitar um morto. O mesmo poder do Espírito que habitava em Pedro, quando ressuscitou Pedro e João,
Pedro, quando ressuscitou um homem, Paulo, quando ressuscitou aquele menino que caiu, Paulo, que curava as pessoas, só das pessoas tocarem nas suas vestes, porque não era a veste de Paulo, e não era Paulo, era o Espírito Santo que habitava nele, o mesmo Espírito, é o Espírito que habita em mim hoje, é o Espírito que habita em vocês, e a gente não tem esse conhecimento. Uma das coisas que mais me consome é isso, homem de pequena fé. Cara, confia, o Espírito hoje de Deus habita em você. E aqui a gente vê a inconstância, que é a nossa inconstância. Diante do primeiro problema nosso aqui no mundo, vou fazer estratégias. Aí nós vamos perceber aqui que ele continua fazendo isso. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou separar em 2 bandos. Vou fazer o seguinte. Quando eu separar, talvez se ele encontrar um, o outro se salva. Ou vice-versa. Em vez de crer, cara, Deus está comigo. Tem um exército de anjos a meu favor e nós vamos que vamos. Vou encarar esse problema de frente. Mas ele primeiro tenta fazer isso, né? Estrategiar. Pô, manda um grupo aqui, manda outro grupo ali. Se ele pegar esse, o outro salva e vice-versa. Então, tá bolando na cabeça dele. Mas aí entra no versículo 9. Agora nós vamos ver do 9 ao 12. E olha que interessante. O 9 começa. E orou. Né? Então Jacó orou: ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste, volte para a tua terra e para os seus parentes, e eu farei prosperar. Não sou digno da tua bondade e lealdade, como que trataste o teu servo. Quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas um cajado, mas agora possuo 2 caravanas. Livra-me, rogo-te, das mãos do meu irmão Esaú, porque tenho medo de que ele venha nos atacar, tanto a mim como as mães e as crianças. Pois tu prometeste, esteja certo de que eu o farei prosperar e farei os teus descendentes tão numerosos como a areia do mar, que não pode contar. Mas aí acontece algo bacana na vida aqui com Jacó, né? Então, diante de tudo isso, tem medo, separa aqui, separa ali, mas opa, eu estou esquecendo do principal. Pedir para quem que eu devo pedir. Eu penso aqui que ele deveria ter feito isso antes. Ele está vindo com 400 homens? Gente, espera um pouquinho que eu vou consultar o meu mestre, meu Senhor, meu Salvador, meu Pai, né? Meu Deus, a minha rocha, a minha fortaleza. Ele não fez, ele teme, começa a estrategiar, mas em dado momento acho que ele lembra, opa, eu tenho um Deus para quem eu posso orar. E aí é o que ele faz aqui no versículo, começa no versículo 9, né, e vai até o 12. Então isso, gente, mostra pra gente legal, isso que também, eu penso aqui que também, às vezes a gente pode se embananar inteiro aí nas situações e tal, mas nunca é tarde pra gente parar e falar, peraí, eu preciso orar. Gente, e olha que coisa interessante o que a oração dele faz. Ele começa lembrando de tudo que aconteceu com ele e com Deus e, honestamente, gente, Deus não precisa saber de nada disso, porque já sabe de tudo isso, mas eu penso que isso tá vindo no coração de Jacó para fortalecer ele, né? Ele lembra, esse é o meu Deus, o Deus do meu pai Abraão, Deus do meu pai Isaque, Deus da promessa, Deus que prometeu que os descendentes de Abraão, os descendentes de Isaque, os descendentes de Jacó, ele prometeu para os 3 isso, seriam tão numerosos quanto a areia do mar, quanto a areia lá do campo, quanto as estrelas do céu. É esse Deus. Opa, esse é o meu Deus, é o Deus da promessa, é o Deus que me prometeu que antes, né, de eu sair para essa jornada, me traria em segurança de volta. Deus que tem me tratado com muita bondade, não porque eu sou diferente, porque eu sou bom, eu não sou digno, ele lembra disso, eu não sou digno da bondade e da lealdade de Deus, versículo 10, mesmo assim, ele tem me tratado com muita graça, com muita misericórdia. E aí ele faz uma das coisas mais importantes que nós devemos fazer, ele roga para Deus, Senhor, me protege, a minha força é o Senhor, me protege do meu irmão Esaú, né? Trabalha, faz com que Esaú me receba bem. É essa dinâmica aqui. Então ele, num primeiro momento, estratégia,
mas aí ele lembra e ora para Deus pedindo isso, pedindo para que Deus livrasse. Então é uma oração até para o coração dele trazer em mente tudo que Deus prometeu, tudo que Deus fez até agora e principalmente que Deus tem poder para livrá-lo. Aí ele põe aqui então o seu coração onde deveria colocar, que é a mão em Deus, deixar que Deus conduza essa situação, né? Aí avança então, versículo 13, agora do 13 ao 21. Depois de passar ali a noite, escolheu entre os seus rebanhos um presente para o seu irmão Esaú: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 fêmeas de camelo com seus filhotes, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentos. Designou cada rebanho sobre o cuidado de um servo e disse-lhes: vão na minha frente e mantenham certa distância entre um rebanho e outro. Ao que ia à frente, deu a seguinte instrução: quando meu irmão Esaú encontrar-se com você e lhe perguntar a quem pertence, para onde vai e de quem é todo esse rebanho à sua frente, você responderá: é do seu servo Jacó, é um presente para o meu senhor Esaú, e ele está vindo atrás de nós. Também instruiu o segundo, o terceiro e todos os outros que acompanhavam os rebanhos: digam também a mesma coisa a Esaú quando o encontrarem. E acrescentou: o teu servo Jacó está vindo atrás de nós. Porque pensavam: eu o apaziguarei com esses presentes que estou enviando antes de mim, mais tarde, quando eu o vir, talvez me receba. Assim os presentes de Jacó seguiram à sua frente, e ele, porém, passou a noite no acampamento. Aí depois de orar, né, ele volta de novo para as estratégias, bola aqui um plano de ir colocando grupos separados com presentes, né? Então ele coloca algumas comitivas separadas com presentes para ir amenizando a consciência de Esaú. Fala: ó, vai o primeiro, fala isso, que é presente que o irmão dele deu para reconciliação. O segundo fala a mesma coisa e fala que o irmão está vindo lá para trás. O terceiro, que a ideia dele era que, ao chegar então o momento do encontro, Esaú estivesse tão feliz com um monte de presente que ele deu, né, que perdoaria. Eu confesso que eu fiquei assim até meditando sobre esse trecho e principalmente pensando na oração anterior, se a estratégia dele tinha sido positiva ou não, né? E ainda não tenho, né, uma definição, mas eu acho assim, ele, de qualquer modo, ele está buscando aqui trabalhar o coração do irmão. Ele orou e agora está tomando uma atitude para ver se traz alguma coisa. Eu fico em dúvida, sério, eu fico em dúvida de saber se realmente foi algo positivo, se ele só deveria confiar em Deus e ir realmente ao encontro de Esaú, ou se, né, até poderia ter feito isso. Ele tinha em mente, né, o quanto Esaú gostava dessas coisas. Por exemplo, ele percebeu, porque a leitura que a gente pode ter aqui é assim: ele sabia que Esaú não tinha tanto apego assim, às coisas de Deus, ao ponto que a gente viu lá na época que ele, por desprezo, por negligência, ele vendeu a primogenitura dele por um prato de lentilha. Então ele tinha na mente isso, né? Puxa, Esaú é alguém que está pego às coisas daqui, né? Então quer dizer, vou dar presentes para ele, né? Mas ele não tinha considerado aqui o que Deus poderia estar fazendo no coração de Esaú, né? Do mesmo jeito que, por exemplo, fez com Labão, como a gente viu anteriormente. Deus, antes de que Labão encontrasse Jacó, Deus trabalhou o coração de Labão. Então ele podia pensar: eu vou encontrar Deus, porque, mais uma vez, ele teve muitas evidências que Deus trabalharia o coração de Esaú. Então, assim, é um mix, mas ele fez dessa forma. Ele tentou comprar aí a misericórdia do irmão dele, oferecendo muitos presentes, e faz essa estratégia de ir mandando grupos aqui. Mostra aqui também uma coisa importante, que aí, agora olhando para o lado negativo da coisa, Jacó sempre foi muito assim, e gente, isso parece que é um perfil do povo judeu, não sendo uma crítica, mas assim, parece que Deus mostra isso. Olha o perfil do povo que eu escolhi, né? É um povo sempre assim, né? Sempre pego, e realmente... penso aqui, se a gente fizer, por exemplo, uma analogia da graça versus a lei, é um povo que vai se perder nisso, né? Que acha que tem que fazer alguma coisa para receber a misericórdia.
E ao contrário, a misericórdia de Deus a gente recebe sem fazer nada. E os judeus vão brigar muito com isso durante toda a sua história, eles brigam até hoje com isso, né? Que eles estão sempre assim, eu preciso fazer alguma coisa para que eu receba a misericórdia. E a gente vai ver que não precisava de nada disso, nós vamos ler nas passagens seguintes aqui. Deus já tinha trabalhado o coração de Esaú. Mas é um perfil, né? E esse perfil vem lá desde Jacó. Olhando negativamente por esse lado, é isso: é alguém que não confia na graça. É alguém que acha que tem que fazer alguma coisa, e nós vamos ver até na luta de Jacó com Deus, é muito nessa direção, né? Acha que tem que fazer alguma coisa para merecer, né? E trazendo isso para um relacionamento com Deus, a gente sabe que isso não existe, né? Nada que a gente faça é capaz de trazer em Deus qualquer ato de misericórdia para nós. A misericórdia de Deus, a graça de Deus para nós vem somente dele, do amor dele. E nós recebemos isso, como o próprio nome diz, de graça, né? Nós recebemos de graça mesmo, né? É gratuito. As misericórdias e a graça de Deus são gratuitas para nós, indiferente dos nossos atos, né? Mas aqui nós percebemos isso também, alguém que está nesse confronto, né? Aliás, é uma coisa legal porque durante a nossa caminhada também a gente vai ter muito disso, né? Às vezes a gente mistura a graça com essa questão de querer fazer, né? Muitas vezes a gente não está fazendo coisas e fala, eu estou frito, não vou conseguir, não vou encontrar a misericórdia de Deus. Não tem nada a ver, gente. A misericórdia de Deus vem somente dele mesmo. A graça só vem dele. Naturalmente a gente passa a agir depois em detrimento do amor que a gente vai construindo no nosso coração. A gente olhar para quem é o nosso Senhor hoje e saber, eu amo esse meu Senhor, eu quero ser igual a Ele. A gente tem que ter isso em mente, eu tenho tentado praticar isso para o meu coração se solidificar nisso, que hoje a gente tem que procurar ser igual a Jesus. Então, na verdade, quando eu falo da gente querer ser transformado, é por isso, porque eu quero ser igual a Ele, não porque é um fardo, porque isso vai me dar a vida eterna, porque se não for assim eu não vou entrar no reino de Deus, senão eu estou começando de novo a entrar no mesmo histórico de, eu preciso ser santo, senão eu não vou entrar no reino de Deus. Não tem nada a ver. Nós entramos no reino de Deus porque na eternidade Deus nos colocou no livro da vida lá, Ele nos escolheu, é por isso. Agora, sabendo disso e dessa alegria, eu quero fazer parte desse reino agora, eu quero ser igual ao meu mestre. E eu fico triste. Quando eu pego, por exemplo, eu devo ficar triste por isso. Poxa vida, eu não fui igual ao meu mestre agora. Eu quero. Senhor, me perdoa, me dá de novo a chance de eu ser igual ao meu mestre. É isso que a gente tem que ter em mente. Olhar para Cristo, eu quero ser igual a Ele, porque é demais ser igual a Ele, é lindo ser igual a Ele, eu amo ser igual a Ele, e eu quero ser igual a Ele, eu sofro quando eu não sou igual a Ele. E a gente sofre muito porque a gente está longe de ser igual a Ele, né? Mas nós temos a condição hoje de buscar cada vez mais isso. Então, se eu não quero mais pecar, é porque eu quero, eu amo ser igual a Ele, não porque o não querer pecar vai me dar a vida eterna. O não querer pecar vai me fazer Deus olhar para mim de forma diferente. Deus olha para mim da mesma forma. Eu estou estudando, né? Estou fazendo alguns cursos aí, um deles fala sobre santidade. E uma coisa que eu tenho meditado muito sobre santidade é isso, né? Nós, depois que a gente sabe que para a gente então fazer parte do reino de Deus, nós temos que nascer de novo, né? Morrer para a antiga natureza em Adão e nascer para a nova natureza em Cristo. E aí quando a gente se converte, a nossa caminhada é muito assim, né? Uma caminhada que é de uma nova vida. E como uma nova vida, analogamente falando a uma vida normal, você nasce um bebezinho, vai crescendo, passa ali pela infância, começa a andar, começa a falar, passa a ter uma alimentação mais sólida, vai crescendo, vai ficando adolescente, jovem, adulto, já maduro. É a nossa caminhada cristã. A santidade é assim também. Quando Deus então nos chama, Ele nos dá uma nova vida, Ele regenera o nosso coração para que por meio dessa regeneração nós possamos ter o Espírito Santo habitando em nós, que vai nos conduzir por essa nova vida, que ela tem uma infância. Então, às vezes a gente olha assim, poxa, aquele cristão, nossa, aquele cara não é. É que na verdade às vezes ele está no processo de crescimento, né? Então a gente vai perceber, a vida de santidade é muito isso, né? E a gente vai percebendo cada vez mais e tendo e eu estou dizendo isso para vocês, para a gente não ficar preso também nos erros. Mais uma vez, não quer dizer que os erros não devam trazer em nosso coração realmente essa tristeza, porque eu não agi igual ao meu mestre. Mas não de achar que
esse erro pode ou não me dar qualquer favor diante de Deus. Eu estou fazendo isso, Deus vai me abençoar. Não estou. Né? A gente tem que buscar, tem que orar, tem que pedir, e nessa caminhada cristã, igual uma criança que lê muito, por exemplo, ela vai ser mais madura do que uma criança que lê pouco. Então, se eu ler mais, eu vou conhecer mais dele, eu vou praticar mais, eu vou amadurecer mais rápido, né? Então, é nesse sentido, a gente fazer essas coisas não para encontrar o favor de Deus, mas acreditar que nós nascemos de novo. E como uma criancinha, quanto mais eu faço, mais maduro eu vou ficando. E nós sabemos, até pela experiência nossa de vida, que quanto mais maduro a gente fica, menos chance a gente vai tendo de errar. A gente vai continuar errando, mas errar menos. É a mesma forma a caminhada cristã. Então, a gente vai fazer as coisas por isso, e não para encontrar o favor de Deus, e não para que tenha, que nem Jacó aqui está tentando encontrar a misericórdia de Esaú por meio de presentes, dando alguma coisa para receber. Então tem esse lado, tá, negativo. Eu mudei, vocês percebem o seguinte, estava falando de Jacó, falei dessa questão dele de graça e de lei, né, para também introduzir o que é importante para a gente a nível de santidade. Tá? Vamos avançar aqui então agora, do 22 ao 31. Agora nós entramos num segundo subtítulo aqui que tem nas nossas Bíblias, né, a NVI, Jacó luta com Deus. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que lhe pôs a lutar com ele até o amanhecer. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominar Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que o deslocou enquanto lutava. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já se desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens, e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel mancando por sua coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Gente, essa passagem aqui ela é complexa, né, para a gente ter um entendimento assim, se não estudar muito. Eu vi algumas coisas a respeito, ela é complexa, eu vou tentar aqui dar dentro do que eu entendi, né, esse cenário, mas não quer dizer que vocês não possam encontrar na internet ou qualquer lugar de pesquisas coisas diferentes sobre isso. É uma passagem muito profunda, é uma passagem que por esse curto período e nesse estudo panorâmico não dá para a gente explorar ela no seu todo, tá? Então é uma passagem que num futuro, aí eu desejo que vocês estudem bastante, até porque a mudança do nome tem a luta com Deus, ele venceu Deus, o que é ele vencer Deus? Então é importante a gente ter em mente aqui que é uma passagem complexa, e o que eu vou falar aqui é uma das possibilidades que eu acho, e provavelmente uma possibilidade rasa, que depois é interessante vocês explorarem aí mais né, possibilidades, a riqueza dessa passagem, né? Mas então, avançando, percebemos então que depois dele montar toda essa estratégia, ele monta aí, ele faz com que todos passem, né? Chama aqui o ribeiro de Jaboque. Quando todos passam, ele fica. É interessante, né? Todos foram e ele ficou. E é interessante isso porque... Por que ele fica, né? E logo na sequência, quando ele fica, aparece um homem para lutar com ele. Mais uma vez, mostra como tudo às vezes é meio preparado, e as coisas vão acontecendo, né? Ele podia ter ido junto, né, com eles, ou ficado atrás, mas não, ele ficou ali e de repente acontece isso, né? Penso que a providência divina, mais uma vez, fez com que ele ficasse lá para que pudesse ocorrer
esse encontro com ele, né? Então ele se encontra com um homem e eles começam a lutar. Estão lutando, vai lutando até o amanhecer. E aí no 25, quando o homem viu que não poderia dominar Jacó, tocou-lhe a articulação da coxa, de forma que ele ficou manco, vai ficar manco a vida inteira por causa disso, né? Aí, gente, tem um dado interessante, né? O homem lutou com ele a noite inteira e viu que não ia vencer. Nós vamos perceber aqui que esse homem é Deus, né? É o anjo do Senhor, provavelmente uma pré-encarnação de Cristo. E o que quer nos mostrar aqui? E nós sabemos que não tem nada a ver com ele ter vencido Deus, porque Deus pôde ser vencido. Porque ele até fala aqui, né? Mais pra frente, vi a face de Deus, vi Deus face a face. Todavia, minha vida foi poupada. Então ele sabe que se fosse pela vontade, se fosse pela santidade, pela vontade, pelo poder de Deus, ele teria sido fulminado, né? É tipo assim, imagina um pai brincando com o filho de brigar e deixa o filho bater. É mais ou menos essa dimensão. Não é que ele venceu Deus porque Deus é vencível, não sei se é a palavra, porque pode se vencer Deus, não é isso. Se ele venceu Deus é porque Deus permitiu que ele vencesse. E para mostrar para ele, e aí, gente, quando eu olho para essa passagem, eu não posso também deixar de pensar que é o perfil do povo de Israel, que começa no perfil dele, que é um povo obstinado, é um povo rebelde, é um povo que em todo momento está se rebelando. Aqui eu gostaria de trazer muito essa questão de se rebelar, essa vitória contra Deus. Cara, olha o que Deus está mostrando para ele, cara, olha a tua obstinação, cara. Você é obstinado com os homens, você fez o que fez com o teu irmão, fez o que fez com Labão, né? Você venceu até teu pai que queria dar a primogenitura para o teu irmão e deu para você. Olha só a tua obstinação, né? Pode ser que até dados momentos pode ser positivo, mas em grandes momentos vai ser negativo. E se a gente olhar para a história de Israel, depois até o final, nós vamos perceber isso, a obstinação de Israel, a ponto de, a nível humano, eles vencerem o Deus encarnado, não por eles, mais uma vez, porque era o plano de Deus. Quem determinou a morte de Jesus era o próprio Deus como sacrifício pelos nossos pecados, mas a culpa eles também levam, eles carregam, porque eles eram tão obstinados, tão presos, que foi por meio deles, da cegueira deles, do coração duro deles, que Deus executou o plano, ao ponto deles falarem: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Foi por meio deles que Jesus foi crucificado. De novo, era a vontade de Deus, estou falando... É isso que eu falei há pouco. Jesus não foi vencido porque... Jesus, se ele fizesse isso, ele vencia todo mundo. Ele se colocou na posição para ser morto. Ele se entregou. Entendem isso, né? Não é que Jesus... Se Jesus quisesse... Jesus fala lá para Pedro... Pedro, se não fosse minha vontade, meu pai mandava uma legião de anjos, mesmo os anjos que viu aqui Jacó, cara, não tinha quem me segurasse aqui, mas é a minha vontade ir para aí. Só que alguém falou: crucificam. Alguém foi lá para Pilatos, para Herodes, falou: cara, esse não é digno, esse aí vai morrer. Então é um pouco isso, essa obstinação da nação de Israel, a obstinação de Jacó, a ponto dele... E eu acho que Deus faz assim: então você faz o seguinte, cara, você venceu, só que eu vou tocar tua perna. Você vai lembrar dessa luta todo dia da sua vida. Você vai lembrar da tua obstinação. Não só você, o povo também. Porque a partir de hoje, ele fala, que é engraçado que só fala aqui, né? Eu leio nos comentários, a gente não vê nenhum lugar falar de outro ponto aqui, né? É só aqui que falou isso. Que eles não comeram mais essa região do músculo que ele foi tocado, até como memória a Israel. Nem na lei, quando Deus deu a lei para eles, fez isso. Mas é muito nesse sentido, né? E aí eles continuam na história, Deus pergunta, ele pergunta, né, qual é o seu nome? O anjo pergunta, né, para Jacó, ele fala Jacó, e ele fala não. Antes disso Jacó pede: eu só vou te liberar a hora que você me abençoar.
Olha a obstinação dele, você me abençoa. Aí Deus abençoa ele, ó, você não vai ser mais chamado Jacó. Jacó era enganador, né? Significava enganador, aquele que segura o calcanhar do irmão, né? O enganador. E agora você vai ser chamado Israel, que significa o quê? Aquele que brigou com homens, brigou com Deus e venceu. O obstinado, aquele cara que, né? Então essa foi a bênção que Deus deu para ele. E ele fala, ele chama, ele reconhece, ele chama esse lugar de Peniel porque ele reconhece que ele teve uma briga com o próprio Deus, a ponto de falar: eu fui poupado porque eu vi Deus face a face, né? Então aqui nos dá essa indicação de ser Jesus, né? Mas então uma explicação rápida sobre isso, né? Mas eu disse, é um assunto bem profundo que vale a pena a gente estudar bastante, né? E, gente, quando eu falo da obstinação de Israel, é a nossa também, tá? Não estou tirando a gente. Como povo de Deus, muitas vezes a gente é obstinado também. A gente luta com Deus, né? Quer que Deus faça a nossa vontade. A gente ora, né, o Pai Nosso, dizendo, né, seja feita a tua vontade. Mas na verdade a gente nem termina de orar o Pai Nosso, a gente já está querendo que a nossa vontade seja feita. É impressionante isso, né? Essa nossa obstinação. Então eu levo muito essa luta aqui nessa obstinação, a ponto de o próprio Deus falar: cara, você venceu. Você venceu, mas não porque Deus é passível de ser vencido, porque Ele permite para a gente entender a nossa obstinação. E aí toca no nosso músculo para frente, tá vendo? Essa é a tua obstinação, né? Agora avançando, capítulo 33, do versículo 1 ao versículo 11. Quando Jacó olhou e viu Esaú, que Esaú estava se aproximando com 400 homens, dividiu as crianças entre Lia, Raquel e as duas servas, e colocou as servas e os seus filhos à frente. Lia e os seus filhos depois, e Raquel com José por último. Ele mesmo passou à frente e, ao se aproximar do seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Mas Esaú correu ao seu encontro e o abraçou ao seu pescoço e o beijou, e eles choraram. Então Esaú ergueu o olhar e viu as mulheres e as crianças, e perguntou: quem são esses? Jacó respondeu: são os meus filhos que Deus concedeu ao teu servo. Então as servas e os seus filhos se aproximaram e se curvaram. Depois Lia e os seus filhos vieram e se curvaram. Por último chegou José e Raquel, e também se curvaram. Então Esaú perguntou: o que você pretende com todos esses rebanhos que encontrei por meio do caminho? Ser bem recebido por ti, meu senhor, respondeu Jacó. Disse, porém, Esaú: eu já tenho muito, meu irmão, guarde para você o que é seu. Mas Jacó insistiu: não te agradasse de mim, mas Jacó insistiu: se não te agradasse de mim, aceita esses presentes de minha parte, porque ver a tua face é como contemplar a face de Deus. Além disso, tu me recebeste tão bem. Aceita, pois, o presente que foi trazido, pois Deus tem sido favorável para comigo e eu já tenho tudo o que necessito. Jacó tanto insistiu que Esaú acabou aceitando. Então aqui depois dessa luta ele atravessa e vai encontrar com Esaú. Engraçado que ele fez aquela estratégia, mandou os rebanhos antes, por último ficou ele com os seus filhos, né? Aí ele faz uma divisão, põe primeiro as servas com os seus filhos, depois Lia com seus outros filhos e por último Jacó, Raquel com José. Aqui eu leio assim, me dá uma impressão aqui já dessa questão do favoritismo dele, né? Quando a gente tem essa acepção, esse favoritismo, né? E ele está protegendo mais Raquel aqui, depois vai proteger um pouco mais Lia e seus filhos, né? E as servas na frente. E aí nós vamos ver que talvez aqui seja um dos motivos que já começa toda essa birra dos irmãos com José, né? Essa super proteção do pai, nós vamos ver que isso vai se prolongando da vida, e a gente já percebe que já começa aqui um certo favoritismo aqui de Jacó pelos filhos de Lia e de Raquel primeiro, depois de Lia e depois os filhos da sua mulher. Mas um dado importante, que apesar dele fazer isso, ele se apresenta para Esaú. Então eu penso que aqui, na verdade, agora, ele já está mais confiante, né? Por ter tido todo esse encontro com Deus, por ter, né, também pela oração, por saber quem era que estava protegendo dele, ele vai à frente, se apresenta, ele se curva diante do irmão dele, até penso que nem como Abraão fazia quando ele chegava nos lugares, mostrando que ele reconhecia a reverência do irmão e humildade, né? Porque eles cresceram com essa condição de que o mais velho serviria o mais moço. Então quem era o servo era o mais velho, não o mais moço, mas o mais moço se curva diante
do mais velho, né? Faz isso até 7 vezes no chão, mas aí tem a grande surpresa. Esaú agarra ele, Esaú quer ver ele, Esaú tá com saudade dele, Esaú beija ele, eles choram, deve ter sido algo assim, né? Muito emocionante, o encontro de dois irmãos que já não tem mais mágoa, eu pelo menos olha aqui, não percebo mágoa, não percebo, né, nenhuma coisa ruim aqui, pelo contrário, eles estão aqui, né, se reconciliando, mostrando que Deus trabalhou no coração de Esaú, mostrando mais uma vez a interferência de Deus na vida de Jacó, trazendo paz entre ele e Esaú, a ponto de Esaú ter essa recepção, né, de chamar quem são esses, são os filhos, né, e aí Jacó apresenta, são os filhos que Deus me deu, apresentou, primeiro vem, né, os filhos das escravos, depois os filhos de Lia, depois por último, né, a Raquel e José, e Esaú os recebe também positivamente, ou seja, todo aquele rancor que ele tinha no passado tinha ficado, Deus tinha curado, né? Isso mostra que Deus também tem poder para nos curar. Nada melhor do que confiar em Deus e deixar que o tempo trabalhe junto com Deus os nossos sofrimentos, as nossas angústias, as nossas decepções com as pessoas. E Esaú fez isso. Aqui a gente vê que Esaú está, né, desprendido daquilo que tinha acontecido no passado. E pergunta, o que você pretende com todo? Eu vi um monte de rebanho, eu vi um monte de cara me falando aí que ia dar boi que do seu servo, ia dar outros bois. Para que é isso? Para que tudo isso, cara? Tá? Né? Aí Jacó fala para ser bem recebido, né? Eu te mandei presentes para que você pudesse me receber muito bem. Esaú fala, cara, eu já tenho muito, fica tranquilo, é tudo teu, pode guardar, não precisa, mas Jacó insiste, Jacó parece que tem aqui ainda, né, alguma, não é remorso, não sei a palavra, ele quer se reconciliar de forma justa, né, com o seu irmão, e ele continua oferecendo, ele fala algo muito legal, que quando ele vê Esaú, ele fala, né, ver a tua face é como contemplar a face de Deus, né, e eu acho que também é um trecho difícil da gente interpretar, porque pode ter algumas linhas, mas eu penso assim, Esaú ter recebido ele daquele jeito mostra a misericórdia, a graça de Deus na vida de uma pessoa. Então contemplar o irmão dele naquele momento foi ver Deus ter agido, da forma com que ele recebeu, Deus ter agido no coração dele, né? Então acho que isso é um ponto muito importante, né? Às vezes a gente vai perceber a face de Deus em pessoas que Deus trabalha. Por isso que a gente fala, né? Jesus no Sermão do Monte fala bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. O que quer dizer? Uma pessoa pura de coração, ele tem uma presença tão grande do Espírito Santo agindo na vida dele, que ele olha na vida dele, é um retrato da vida de Deus. Ele percebe cada vez mais a presença da semelhança de Jesus na vida dele, do Espírito trabalhando, é isso. Então ele vê ali, é como você vê a face de Deus, não porque Esaú parecia Deus, mas a atitude dele é de alguém que tinha as atitudes de Deus na vida dele. Eu gosto de interpretar, a gente poderia até levar no outro sentido, né? Ele está sendo falso aqui, mas eu penso que não, tem muito disso, né? Ele vê da forma com a misericórdia e a graça que Esaú recebe dele, é a misericórdia e a graça que a gente recebe de Deus. Então é nesse sentido, ele está vendo na vida de Esaú as misericórdias e a graça de Deus. Um cara que vendeu a primogenitura dele, que tinha todo um desleixo com Deus, agora mostrava uma misericórdia e uma graça que ele sabe que vem do próprio Deus. É só Deus que podia estar fazendo isso pela vida de Esaú. Então mostra isso, né? Por isso que ele fala, eu estou contemplando a face. Ele tanto insiste que Esaú acaba aceitando então os seus presentes, tá? Mostrando aqui a insistência. Vê que ele o Jacó era obstinado, né, gente? Não sei se vocês têm percebido aqui. E agora, para a gente finalizar, do 12 ao 20, Jacó, porém, lhe disse: meu senhor sabe que as crianças são frágeis. 12, né? Então disse Esaú: vamos seguir em frente, eu o acompanharei. Jacó, porém, lhe disse: meu senhor sabe que as crianças são frágeis e que estão sob os meus cuidados, ovelhas e vacas que amamentam as suas crias. E forçá-las demais na caminhada, um só dia que seja, todo o rebanho morrerá.
Por isso, meu senhor, vai à frente do teu servo, e eu sigo atrás, devagar, no passo dos rebanhos e das crianças, até que eu chegue ao meu senhor em Seir. Esaú sugeriu: permita-me, então, deixar alguns homens com você. Jacó perguntou: mas para quê? Mas para quê, meu senhor? Tenho sido bem recebido, já me foi suficiente. Ter sido bem recebido já me foi suficiente. Naquele dia, Esaú voltou para Seir. Jacó, todavia, foi para Sucote, onde construiu uma casa para si e abrigos para o seu gado. Foi por isso que o lugar recebeu o nome de Sucote. Tendo voltado de Padã Arã, Jacó chegou a salvo à cidade de Siquém, em Canaã, e acampou próximo da cidade. Por 100 peças de prata comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, a parte do campo onde tinha armado o acampamento. Ali edificou um altar e lhe chamou El Elohe Israel. Gente, que coisa, né? Até assim, eu fico pensando aqui, eu tô só vendo desse El Elohe aqui. O que acontece? Ele teve todo esse encontro, a ponto dele falar, e aí eu penso até positivamente que ele falou que viu na face de Esaú a face de Deus. Então ele viu toda a reconciliação, mas ele continua com o pé atrás, porque Esaú fala: vamos lá, vamos indo então, vamos voltar para a nossa terra, e eu vou junto contigo, a gente vai acompanhando. E Jacó fala: não. E aqui, aí sim, agora eu penso de novo que ele já está indo, até porque depois a gente vai ver que ele fala que vai para um lugar, vai para o outro, ele já está de novo voltando ao seu velho Jacó, né? De enganar. Fala: não, meu senhor, vai você na frente, porque as crianças, os gados, suas crias são muito lentas, e aí nós não vamos, né, desencontrar. Vai na frente. Aí Esaú ainda fala: não, mas tudo bem, então eu vou deixar uns homens com você aqui. Ele fala: não deixa não, mostrando a desconfiança dele. Ele, apesar de toda aquela recepção, ele ainda tinha no coração dele que acho que Esaú podia estar fazendo alguma tramóia ali com ele, né? Querendo aprontar algo com ele. E a gente vê que não, porque Esaú: tá bom, você não quer, eu estou te oferecendo. Esaú mostra aqui que ele tem um coração limpo, né? Nesse momento, nessa situação aqui. Cara, eu estou te oferecendo por amor, por bem, um irmão fazendo pelo outro, né? Mas mesmo assim Jacó, né? E Jacó fala para ele: vai na frente que eu vou até você e te encontro lá em Seir. Mas aí a gente percebe que na verdade ele não vai para lá, ele vai para Sucote, mostrando aqui mais uma vez que ele ainda está em trabalho, porque ele não tinha deixado, mesmo tendo mudado o nome de Jacó para Israel, ainda tinha esse ranço, né? Essa coisa de enganar, tá enganando mais uma vez aqui Esaú, e ele não vai então para Seir, ele vai para essa região de Sucote. Depois que ele chega na região de Sucote, ele volta para Siquém, que aí já entra então na terra de Canaã, voltando então e cumprindo aquilo que Deus tinha pedido para ele, para voltar à terra de Canaã, a terra dos seus pais, né? Então vimos aqui nesses últimos capítulos a volta dele para a terra de Canaã. E por fim ele fala aqui, né, do Eu Elohe Israel. Isso que eu estava procurando aqui, que eu perdi o texto, né? E ele fala, né, declarando Todo-Poderoso de Israel, que eu acho que é o, pelo menos no estudo aqui que eu tenho, né, que esse Eu Elohe Israel é o Todo-Poderoso de Israel, né, o Deus Todo-Poderoso. Ele edifica um altar ali e fala e proclama e declara isso de Deus, né, o Deus Todo-Poderoso de Israel, o nosso Deus, o nosso sustentador, o Deus de Israel, né? E isso é o seu retorno à terra prometida, aquele que protegeu ele, e ele está fazendo, né? Ele vai fazer isso depois em Betel de novo, mas ele está fazendo, né, uma reverência àquilo. Ele sabia e ele falou: se o Senhor me trouxer de volta, o Senhor será o meu Deus. E ele aqui está reconhecendo: o Senhor me trouxe de volta. Então a primeira coisa que ele faz quando ele pisa na terra prometida é reconhecer a mão de Deus que o levou em segurança e o trouxe em segurança. O levou somente com um cajado e agora está fazendo ele voltar com duas caravanas cheias, com uma família linda, uma família completa, que vai ser os patriarcas
de Israel. E é isso por hoje, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês possam, usufruir aí desse momento, estudar mais também, sendo o desejo de vocês, e que a gente possa crescer e se transformar cada vez mais com a imagem de Cristo. Amém? Eu vou orar então terminando e a semana que vem estamos juntos novamente. Papai, muito obrigado por mais uma vez o Senhor nos dá sabedoria, nos dá entendimento, nos dirigir na Tua palavra, nos fazer entender aquilo, que o Senhor espera de nós. Essa transformação que o Senhor tem feito na vida de Jacó é uma transformação que o Senhor faz nas nossas vidas e nós pedimos mais, que o Senhor olhe para os nossos erros, e nós sabemos que nós temos muitos erros ainda, e trabalhe cada um deles, para que a gente possa de todo o coração, de toda a força, de todo o entendimento, parecer com o nosso amado, parecer com o nosso noivo, parecer com o nosso rei, o nosso Senhor, o nosso Salvador, que esse seja o nosso entendimento, papai. Do mesmo jeito que uma noiva deseja o seu noivo, espera por aquele momento da núpcia, espera o casamento, espera o relacionamento ainda mais íntimo, já maior e superior a do noivado, que esse seja o desejo do nosso coração. Peço isso por mim, peço isso para cada um dos meus irmãos, que o Senhor nos dê esse desejo de amor ardente, um fogo que consome o nosso coração. Dê isso para mim, peço humildemente, dê isso para mim, dê isso para cada um de nós, para cada um dos nossos irmãos aqui, que a gente possa ter esse desejo, que essa semana seja uma semana de desejo do Senhor, que a gente queira, em cada situação que o Senhor trabalha em nossas vidas, entender e crescer naquilo que o Senhor deseja, para que possamos nos tornar uma noiva madura, uma noiva pronta para o casamento, que é outra coisa que a Tua palavra nos ensina, que Jesus encontrará uma esposa, uma igreja, uma noiva madura, que a gente se amadureça nos Teus caminhos. É muito distante ainda, é um abismo que nos separa, mas o Teu Espírito nos capacita. Então, Espírito Santo, o nosso amigo, o nosso consolador, o nosso orientador, nos dirige essa semana, nos permita nos conectar com o nosso Pai, nos permita conectar com o nosso noivo, nos permita sentir a Tua presença, a Tua ação, a Tua direção em nós, para que nós possamos realmente crescer cada vez mais. E papai, mais uma vez, obrigado. É muito bom, é demais, é o maior tesouro da vida que nós temos, ser Teus filhos. E nós desejamos mais como filhos, desejamos Te conhecer mais, desejamos cada vez mais entender que o Senhor é o nosso Pai, que nós não somos órfãos, que nós temos um Pai que olha por nós no céu, como o Senhor tem olhado por todos aqueles que o Senhor escolheu durante a história. Nos dê esse entendimento também nessa semana. Nos dirige em todas as coisas, permita que sejamos submissos ao Senhor, que entendamos a Sua missão, para colocar-se dentro dessa missão, em submissão à Sua. Nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nos consagrando em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Tchau, gente. Obrigado. Boa semana. Forte abraço.